retornar ao caminho. E aí Deus sempre trazia o povo apertando e trazendo de volta para o povo despertar o que ele queria. E aqui Isaías não é diferente, esse contexto também estava acontecendo, o povo estava afastado, o povo estava cativo em Babilônia, e Deus levanta Isaías. Isaías, ele vem profetizando em vários textos, em vários versículos aqui. A gente vai ver aqui no capítulo 7, versículo 14, Isaías, durante as suas profecias, ele fala que, olha, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. No Isaías 9, nos versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e o seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E por várias vezes, né, até mesmo nesse capítulo que nós lemos no 55, a Bíblia fala aqui no versículo 3 assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a voz da alma e viverás, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E onde que a gente vai chegar falando desses versículos? Isaías o tempo todo ele vem apontando para o Messias, apontando para um Salvador, apontando para um sacrifício vivo, um sacrifício eterno. E daí a gente percebe na Bíblia que não começou em Isaías. A gente vê que Deus ele começa a falar, a Bíblia já não fala em Gênesis, na queda de Adão e Eva. E aí Deus fala que da cabeça, que do ventre da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali já está apontando para Cristo. E a gente vê também que às vezes a gente acha que Deus ele tem um plano e aí deu errado, ele vem, vou fazer o plano B. Jesus não foi o plano B de Deus. Deus ele é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Daqui a 30 segundos a gente não sabe. A nossa consciência, a nossa mentalidade é muito limitada. Mas Deus está muito à nossa frente, ele já sabe o que vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. E Deus lá no Éden, lá quando criou o homem, quando criou o mundo, Deus já sabia que Jesus viria. Deus já tinha esse plano, porque ele já sabia tudo que aconteceria. Ele sabia que o homem, ele não ia seguir o caminho que Deus criou o homem para adoração. Deus nos criou para isso. Nós somos imagem e semelhança dele, e é para adoração. E às vezes a gente acha que a adoração é chegar dentro de um culto e levantar as mãos e glorificar e adorar. Sim, é também a manifestação da adoração. Mas a adoração, ela vai muito além disso. A adoração é estilo de vida. A adoração, ela tem que acontecer em todos os momentos da minha vida. Principalmente quando eu estou sozinho, que não tem ninguém me vendo. Ali que eu me revelo quem realmente eu sou. Se realmente eu estou exercendo o papel para o qual eu fui criado. E Deus é sabedor de todas as coisas. E Ele já sabia de tudo. E Ele já tinha Jesus já no seu plano. E aqui o versículo que nós lemos, fala que Moisés fala assim: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. A palavra de Deus, os planos de Deus não tem como ser frustrados. E mesmo que para que isso Ele nos frustre, mesmo que para isso Ele mude o nosso trajeto, o plano dele, o pensamento dele vai acontecer. E aí dentro desse versículo que nós lemos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. E aí Deus ele me leva, aí contando desse contexto do Messias, que Isaías pregou muito sobre a salvação, sobre o Messias. E aí esse texto, esses versículos todos me levam para
o cumprimento de tudo que aconteceu. E a gente vai lá para o livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26 em diante. É uma história muito conhecida, e ali é Deus dizendo, cumprindo aquele plano que ele já, desde o início de tudo, ele já tinha, que era Jesus. E por que esse versículo aqui me remete ao que aconteceu ali? Para mim isso aqui é muito cirúrgico, é muito preciso. A gente lá em Lucas, a gente tem a história de uma jovem que está noiva de um outro jovem. E aí eu já passei por isso, muitos de nós já passamos, outros estão a caminho. A gente sabe como a gente fica quando está prestes a se casar. O que a gente mais faz é pensar como será a festa, como será a casa, como será a roupa, como serão os padrinhos. E a gente pensa o tempo todo. A gente pensa, a gente monta estratégias, a gente monta os nossos planos, a gente programa tudo, a gente faz tudo porque a gente quer que seja exatamente como a gente planejou. Em tudo a gente sempre quer que seja como a gente planejou. Muitas das vezes a gente não aceita que não seja como a gente planejou. E quando sai fora do contexto que a gente planeja, que a gente programa, que a gente pensa, a gente fica meio chateado. Tinha que ser daquele jeito. Eu pensei dessa forma. E a gente vê que ela é uma jovem pensando. Porque nesse contexto, o jovem, ele pagava dote ao pai da noiva. E aí ele ia preparar o ambiente, a casa. E mais ou menos durava 1 ano. Ele já retornava. Mas esse contrato de noivado não é um contrato, não é um noivado que a gente tem hoje, que pode terminar até a porta do casamento, não. Era considerado um casamento. Só que eles estavam desposados. Ela estava na sua casa e ele na casa dele, preparando o ambiente para receber a noiva amada que ele comprou. Isso nos lembra também o que Jesus fez por nós. Ele pagou um alto preço por nós na cruz. E ele falou assim: olha, eu vou preparar a nossa morada, mas eu volto para buscar você. Aleluia, glória a Deus. Se estiver, estará em vós também. Glória a Deus. E aí, José está lá preparando, nos preparativos para o casamento, e Maria também. Creio que ela estava ansiosa também, planejando cada detalhe do seu casamento. Mas nesse meio, no meio do pensamento de Maria, no meio da estratégia de Maria, entra os pensamentos de Deus, entra a estratégia de Deus, entra os planos e os projetos de Deus. A Bíblia diz que aparece um anjo para Maria: salve, agraciada, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Maria se destacou entre mulheres, entre muitos. Não é só porque ela era virgem, porque creio eu que naquele contexto, naquela época, não seria só Maria virgem, tinha outras meninas também que poderiam ser, mas Maria se destacou. E aí mais abaixo a gente vê o anjo falando assim: ó, você achou graça diante de Deus. E é um ponto muito importante aqui, achar graça diante de Deus. É uma coisa que às vezes a gente não tem se preocupado mais. A gente quer fazer as coisas para que as outras pessoas nos apoiem. A gente se preocupa muito com o que está acontecendo horizontalmente. E aí eu faço algo e eu posto no Instagram, no Facebook, nos meus status. E aí eu fico ali vigiando para ver quantas pessoas estão curtindo, quantas pessoas estão olhando, quantas pessoas estão achando bonito o que eu estou fazendo. Aí a gente tem essa preocupação, né? Será que está todo mundo se agradando? Será que eu estou vestido adequado? Será que vão olhar quando eu passar? E Maria estava ali na sua vida. E a pessoa mais importante do mundo, do universo. Ele olha para ela e ela chama a atenção dele. Fala: te achei graça. Eu te achei, Maria. Tem algo diferente em você, Maria. A gente precisa ter essa preocupação. E não se preocupar só o que a horizontal está achando, mas principalmente o que está achando na vertical. O que Deus acha a meu respeito. O que Deus vê quando olha para mim.
O que Deus vê quando eu estou sozinho lá, num lugar que ninguém me conhece, ninguém nem sabe que eu sou cristão. O que Deus está achando a meu respeito? É a primeira pergunta que fica no ar. Porque para Maria viver os pensamentos, os planos de Deus, ela precisou achar graça diante de Deus. Deus, ele não vai confiar algo tão grandioso na vida de alguém que ele olha e ele não confia. Ele olha e fala assim: não acho a menor graça nas suas ações. Eu não estou achando a menor graça nas conversinhas que você está tendo quando ninguém está por perto. Eu não estou achando a menor graça nas conversas que você está tendo pelo seu WhatsApp. Eu não estou achando a menor graça no que você está olhando no seu celular. Eu não estou achando a menor graça na fofoca que você está fazendo do homem e da mulher de Deus. Eu não estou achando a menor graça nas suas atitudes quando as pessoas que sabem de você que não estão perto. Eu não acho graça. Então, se eu não acho graça, eu não posso te dar projeto grande nenhum. Maria achou graça diante de Deus. Aí Deus fala assim: ó, o Senhor é convosco, você foi bendita entre todos. Você despertou a minha atenção, Maria. Eu olhei para você e eu falei: ah, o meu projeto se encaixa nela, porque ela está no meu padrão. A gente está dentro do padrão de Deus. Aí a gente vai ficar: mas por que não está dando certo? Porque não acontece nada de extraordinário. E ele está falando assim: eu só estou esperando achar graça em você. Só estou esperando achar graça nas suas atitudes. Aí você vai viver o extraordinário que eu tenho reservado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí o anjo segue falando para ela o que aconteceria. Você vai engravidar, Maria. Você vai engravidar. E ela fala assim: mas como? Como? Mas eu nem conheço varão. Não sei, eu sou virgem. Como eu vou engravidar? E aí o anjo lhe revela o projeto. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Não vai ser algo natural, Maria. O que você vai receber é algo sobrenatural. E ele ainda fala assim: ele será grande. E também nesse contexto ainda fala, aí confirma o que Isaías vem falando, que fala que ia perpetuar o trono de Davi. É Deus confirmando tudo que ele já vinha falando desde o início, porque ele fez essa promessa também para Davi, de perpetuar o trono. E Isaías fala, e chega lá em Lucas, Deus fala, o anjo do Senhor fala para Maria que ia perpetuar, que ia ser um reinado justo e perpétuo. É Deus firmando a sua palavra, cumprindo a sua promessa. Aleluias. E aí Maria, a gente vê que de pronto Maria, quando ela entende o projeto, ela fala assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Glória a Deus. E aí eu vejo que para Deus nos confiar algo grandioso, a gente precisa estar disponível. E já foi falado aqui a obediência. Eu já vi falar, Deus já usou pessoas aqui para falar sobre a obediência. Olha a obediência de Maria, olha a disponibilidade de Maria. Porque para ela aceitar o que Deus tinha para ela viver os pensamentos de Deus a respeito dela, ela teria que abrir mão do pensamento dela. Ela teria que abrir mão do que ela sonhou para ela. E mais, ela sabia perfeitamente que naquele contexto ela poderia perder a vida. Naquele contexto ela poderia ser... Como é que ela ia explicar que está grávida? E não era de José? Como é que ela chega para José e fala? E a gente vê que quando a gente vai lá em Mateus, vai olhar pela visão de José, a Bíblia diz que José, ele pensou em deixá-la, porque ele ficou magoado. Ele pensou: ela me traiu. Ele poderia também pegar e mandar apedrejá-la. Maria, ela sabia desse contexto, ela sabia de tudo. Ela sabia que ia ser uma missão árdua. Ela sabia que ela ia ter que renunciar a si mesma. Mas Maria entendia, aleluias, que tudo
Senhor, me inserir aqui no seu projeto, mesmo que para isso a minha carne sofra, mesmo que para isso eu perca muitas coisas aqui, mas eu entendo que a finalidade da minha vida é te adorar. Eu entendo que a finalidade da minha vida é para o reino. A gente está muito preocupado com o nosso bem-estar. Nós estamos vivendo um evangelho assim. A gente olha aqui para os nossos antepassados. Eles se doavam. Eles morriam pelo evangelho. Era esse o evangelho, esse era o cristianismo. Eles se entregavam, morriam apedrejados, crucificados de cabeça para baixo, cerrado ao meio. Era assim. Mas a gente não quer perder uma unha. Se sair do meu contexto, se parar de girar em torno do meu umbigo, eu não quero. Porque a prioridade aqui é o meu bem-estar. Eu tenho que estar me sentindo bem e confortável, porque senão eu não quero. Aleluia! Esse não é o evangelho de Cristo. Sabe o que significa ser cristão? Pequenos Cristo. Aí a gente quer pegar e encher o peito, né? Cristo, ele morre como cordeiro e ressuscita como leão. E a gente quer ser só o leão que ressuscitou. Porque o leão, ele nos entende o quê? Poder, domínio. O leão, ele domina, ele reina. Então a gente quer reinar. A gente quer que seja tudo assim pra gente. Tudo tem que estar conforme eu quero. Se não está conforme eu quero, porque eu sou cristã, eu tenho direito, eu possuo a herança de Cristo. Mas antes de Cristo reinar, ele ressuscitar como um leão, ele morre como um cordeiro. Ele sofre como um cordeiro. E a nossa Bíblia nos revela que para reinar com Ele, a gente precisa morrer com Ele. Não tem como reinar como um leão se não morrer como um cordeiro. Aleluia! Não tem como reinar se não sofrer. A gente precisa seguir os passos de Cristo. Aleluia! Para viver os pensamentos de Deus que são mais altos do que nós. Porque a gente quer pegar esses versículos e a gente quer trazer só porque eu vou viver coisas grandes que eu nunca imaginei. Sim, eu creio nisso. Eu vou viver coisas extraordinárias que eu nunca imaginei viver. Eu profetizo que você vai viver coisas extraordinárias que também nunca imaginou viver. Mas tem tudo um processo. O evangelho não é tão simples e fácil assim. Oba, oba. Não. O evangelho é renúncia. O próprio Jesus, ele disse o quê? Quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser me seguir, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo. Que processo difícil. Como é difícil negar a si mesmo. Não é fácil ser cristão. Não é como estão falando por aí, não. Deus só quer o teu coração. Deus é amor. Pode vir, pode fazer o que quiser, porque Deus é amor. O céu é para todos, não. O céu é para aqueles que permanecerem até o fim. O céu é tomado à força. À força. Aleluia. É a força. Eu tenho que negar as minhas vontades. Eu tenho que negar os meus desejos. Eu tenho que negar o meu eu. Eu tenho que pegar o meu eu tenho que deixar ele quietinho e falar: Senhor, reina em mim. Que a tua vontade prevaleça em mim. Que o teu querer prevaleça em mim. Aleluia. E a segunda coisa que Jesus fala é o quê? Toma a sua cruz. Aí a gente pega a cruz e acha que é aquele fardo.
não é fardo, não é pesado, porque o próprio Jesus ele fala que o fardo dele é leve, o jugo é suave e o fardo é leve. Então a gente não pode pegar o evangelho e fazer ele dele ser pesado. Ele não é pesado, ele não é fácil, mas ele não é pesado. Sabe, às vezes a gente quer passar por pobres coitados. Porque eu estou carregando uma cruz pelo Senhor. Está pesado, mas a minha cruz é pelo Senhor. Não é assim. Eu sou cristã de berço, para a glória de Deus, nunca me afastei. Eu nunca permiti ninguém me tratar como uma pobre coitada porque eu era cristã. Josiane não pode, meu nome é Josiane. Josiane não pode fazer isso porque ela é crente. E eu falava assim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu escolho, porque eu tenho domínio sobre as minhas vontades. Eu escolho não fazer. É muito simples, eu escolho. Eu domino a minha vontade, eu não me deixo levar pela minha vontade. E eu tinha um colega que ele fumava. E eu falei assim, olha, se eu quiser pegar o teu cigarro agora e fumar, eu fumo. Nada me impede. Eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Nós somos livres. A gente é livre para fumar, para beber, para usar droga, para se prostituir, para fazer o que quiser. A gente pode começar a fazer agora se a gente quiser. E aí eu falei para ele assim, agora você consegue falar agora, eu não fumo mais e parar? Você consegue isso? Não. Não, porque eu já fumo, você não consegue. Então eu sou mais livre que você. Eu optei, eu escolhi não fazer por amor a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você não vai jogar um peso, um jugo sobre mim, porque o evangelho não é pesado, não é esse peso, esse jugo todo, não. Eu escolhi. E aí eu sou feliz dentro da minha escolha. Eu não preciso fumar, eu não preciso beber, eu não preciso me prostituir, porque eu amo a Deus e o meu alvo é o céu e eu quero o céu. E nada disso vai me corromper, porque eu quero o céu. Então eu tenho essa escolha de não fazer nada. Eu não quero fazer. Mas às vezes a gente pega a cruz e bota como um fardo pesado que eu tenho que carregar, porque eu sou crente. Eu tenho que carregar. Eu tenho que carregar essa esposa, eu tenho que carregar esse marido, eu tenho que carregar esses filhos, eu tenho que carregar esse trabalho por amor a Cristo. Essa igreja está pesada. Não! A gente olha para a cruz, a gente vê que Jesus sofreu muito. Mas quando Jesus ficou reclamando da cruz que ele estava carregando, porque ele entendia que era o propósito. Quando a gente olha para a cruz, a gente tem que olhar que é o propósito de Jesus. E Jesus entendia muito bem que aquela cruz era um propósito, e ele não podia fugir daquele propósito. Ele teve até vontade, porque ele falou, Pai, se possível, passa de mim, porque aqui estava doendo. Mas aí você, mas todavia, não seja ele negando a vontade dele, como eu quero, mas como tu queres. Então se a cruz é o propósito, eu vou levar até o fim, porque é o meu propósito. Glória a Deus, aleluia. E pra gente a cruz é vitória. A gente olha pra lá, a cruz é salvação, a cruz é restauração, a cruz é redenção. Então a gente leva a cruz, que é o nosso propósito. Então para seguir a Jesus é negar nossas vontades, pegar o nosso propósito, aí vai atrás. E o nosso propósito às vezes vai doer um pouquinho. O nosso propósito às vezes vai apertar um pouquinho, que é pra gente ir se achegando e ficar nos moldando o que Deus quer na nossa vida. Aleluia. Maria, ela consegue entender isso. Ela fala assim, esse é meu propósito. Eu vou sofrer o que eu tiver que sofrer, mas eu vou aceitar o propósito de Deus para minha vida, porque eu entendo que os pensamentos dele são mais altos que os meus. Aí quando Maria disse, aí quando Maria diz sim para Jesus, diz sim para Deus, para o propósito, aí Maria, hoje, a gente está aqui falando dela, já morreu faz milênios, a gente está aqui falando dela, está falando de Maria. Deus a exaltou, porque ela teve uma vida diante de Deus. Ela entendeu que ela precisava viver os planos que vinham de cima, do alto, mesmo que para isso os planos dela ficassem em segundo. Deus a honrou, porque a gente vê, como eu já falei de José, ele pensou, a gente vê José também frustrado, imagina, apaixonado lá esperando casar, e de repente, poxa, ela está grávida, como é que ela fez isso comigo? Imagina como ele sofre.
coisa muito importante, ele não saiu tomando atitudes precipitadas de cabeça quente. Porque ele poderia, como a gente diz, né? Vou chutar o balde e vou embora. José, ele pensou, mas não agiu. Entre pensar e agir tem um espaço de tempo. A gente precisa respeitar esse espaço de tempo. Porque tem gente que age e depois vai pensar e ver que fez besteira. Ele pensou, esperou, abaixou a poeira. E aí nessa abaixada de poeira, chega um anjo e fala assim: José, não é o que você está pensando, José. Não foi com essas palavras. Mas ele fala: José, o que Maria está gerando é do Espírito Santo, não é? Ela não é, você é um projeto de Deus que ela aceitou. Ela aceitou abrir mão do projeto dela para viver o que Deus tinha para ela, José. E se você também precisa fazer isso, José, aí José aceita também. A Bíblia diz que José vai, quando ele desperta do sono, ele vai e faz o que Deus mandou, o anjo do Senhor mandou ele fazer. Ele aceita Maria. E aí aquele casal, olha que honra, que esse casal que aceitou viver os planos de Deus, que são mais altos que os dele, olha a honra deles, entraram para a história. Eu acredito que naquele contexto, naquele tempo, tiveram casamentos lindos, casamentos de princesas, casamentos de várias noivas lá, de várias moças, mas nenhum a gente está falando dele. Cadê? Tem nenhum casamento aqui. Mas de José e Maria a gente está falando, porque eles aceitaram viver o que Deus tinha para eles. Eles aceitaram abrir mão do que eles tinham planejado para viver o que Deus tinha planejado, entendendo que o que Deus pensa é muito melhor do que eles pensam. O que Deus planeja para nós é muito melhor do que o que a gente planeja. Eles foram honrados por Deus. Eles foram exaltados por Deus, porque eles abriram mão do querer deles, do eu deles, para viver o projeto de Deus. Eles entenderam, aleluia, que os planos e os caminhos do Senhor são diferentes e são maiores. Eles receberam Jesus dentro da casa deles. A bênção que chegou na casa deles chega até hoje para a gente. A bênção que chegou na casa de Maria e José está aqui nessa noite sendo cultuado e sendo adorado por essa igreja. Aleluia, porque eles foram obedientes a Deus. Eles entenderam isso. E aí, o que Deus quer falar para nós nessa noite? Que nós possamos entender isso. Entender, sempre entender. Que pode parecer até que está tudo virando do avesso. A gente pode estar aqui no meio e parece que aconteceu uma coisa, como imagino que ficou a cabeça de José. E falou: poxa, parece que tudo inverteu. Parece que está tudo virando do avesso. Parece que não vai mais acontecer nada. E a gente quer desanimar. Mas quando a gente para, a gente pensa assim: mas eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou aqui fazendo o que Deus quer que eu faça, abrindo mão das minhas vontades, do meu querer, entendendo que o pensamento dele é maior do que o meu, vivendo o querer dele e a vontade dele. Então eu vou acalmar o meu coração. Aleluia, porque eu sei que ele vai concluir. O que ele vai concluir vai ser extraordinário, como foi na vida deles aqui. Deus vai fazer coisas extraordinárias quando a gente se coloca à disposição dele. Aleluia. Quando a gente se preocupa em viver o que o céu tem para nós e esquece o que a terra tem para nós. Quando a gente se preocupa mais, como eu já falei, no vertical do que no horizontal, a gente vive coisas extraordinárias da parte de Deus. Mesmo que não pareça, mesmo que pareça que está tudo invertido, que o final vai ser tenebroso, mas no final ele chega de uma forma extraordinária, chega de uma forma honrosa, porque Deus ele faz essas coisas. Vamos nos colocar de pé, e eu vou encerrar essa mensagem. Aleluia. Eu vou encerrar, dona. Vou encerrar, dona. Aí tem quebradeira, quebra um pouquinho aqui, quebra um pouquinho ali, bate aqui, aperta ali, mas é a construção. Ele vai concluir. E o final, a conclusão dele é surpreendente. Aleluia, e nós vamos adorar o Senhor. Eu sei que você conhece, você vai louvar comigo. Vai louvar acreditando nisso. Aleluia, Ele é fiel. O pensamento do nosso Deus são muitos.
Deus.